Eu sempre fui o tipo de homem que valorizava a estabilidade. Trabalhei por quase 8 anos na mesma multinacional no centro de São Paulo. Todos os dias, o mesmo café preto às 7 reais, o trânsito caótico da Marginal Pinheiros e o mesmo beijo na testa da minha esposa, Marina, antes de sair. Era rotina, mas uma rotina confortável, até aquele dia em que tudo começou a desmoronar. Naquela manhã de terça-feira, o elevador do prédio estava estranhamente lento. Enquanto esperava, o celular vibrou com uma notificação de e-mail. Era do meu chefe, Ricardo, convocando uma reunião emergencial às 10 horas. Estranhei o tom, curto, direto, quase frio. Algo me dizia que havia mais por trás daquela mensagem, mas eu não fazia ideia do quanto. Cheguei à sala de reunião exatamente às 9h58. A sala estava vazia. Esperei. 10 minutos. 15. Nada. Mandei mensagem para o Ricardo. Nenhuma resposta. Foi aí que, quase sem querer, ouvi vozes abafadas vindo da sala ao lado. A dele. Uma risada que me gelou a espinha. Era a voz da Marina. Meu corpo travou. O que minha esposa estaria fazendo ali? Ela nunca apareceu no meu trabalho. Nunca teve contato com ninguém da empresa. Meu coração disparou. Encostei o ouvido na porta. A voz dele. A voz dela. E um silêncio denso que dizia mais do que qualquer palavra. Antes que eu pudesse pensar, a maçaneta girou. Dei 2 passos para trás. A porta se abriu devagar e por um segundo o mundo parou. Marina saiu ajeitando o cabelo com um sorriso tímido e atrás dela, Ricardo, com a gravata desalinhada. Eles me encararam como se tivessem visto um fantasma. E naquele instante, eu soube. Nada na minha vida seria como antes. Não é o que você está pensando. Foi a primeira coisa que Marina disse com a voz tremendo. Ricardo tentou manter a pose, como se não estivesse completamente desmoralizado ali, com a calça amarrotada e o rosto ruborizado. A sala inteira parecia girar, e por alguns segundos eu só consegui rir. Um riso seco, nervoso de quem está prestes a desabar. Então me explica, Marina. Me convence, eu disse, encarando os dois. Ela gaguejou. Disse que estava ali para conversar com Ricardo sobre uma oportunidade profissional, que ele ia ajudá-la com contatos na área de marketing, que estavam apenas conversando. Mas o cheiro de perfume no ar, a gravata desfeita, o batom borrado, tudo gritava o contrário. Você quer que eu acredite nisso? Aqui? Na sala do meu chefe? Atrás de uma porta trancada? Minha voz saiu mais alta do que eu queria, e senti olhares atravessando o vidro da sala. Ricardo tentou intervir, mas eu o cortei com um gesto. Naquele momento não era meu chefe. Era só um canalha, um traidor, um destruidor de lares. Marina tentou me puxar pelo braço, mas eu recuei. Tinha algo nos olhos dela. Uma culpa, mas também medo. E era esse medo que acendeu um alerta na minha cabeça. Aquilo ali não era só uma escapada emocional. Tinha mais, muito mais. Voltei para casa sem saber o que fazer. Passei a noite em claro, revendo momentos, palavras, pequenos detalhes que agora faziam sentido. As mensagens apagadas, as saídas sem explicação, o perfume novo que ela dizia ter ganhado de uma amiga. E foi ali, às 3 da manhã, vasculhando o histórico do notebook dela enquanto ela dormia no sofá, que eu encontrei os e-mails. Centenas, trocas entre ela e Ricardo, alguns com anexos, fotos, print screens, confissões, planos, e num deles, uma frase que me gelou por dentro. Depois da promoção dele, a gente pode oficializar tudo. Eles estavam esperando eu ser promovido, esperando que eu subisse para me derrubar com mais força. Na manhã seguinte, preparei café como sempre. Marina acordou com cara de quem não tinha dormido bem, mas tentou manter a pose. Sorriu, me deu um beijo no rosto e perguntou se eu queria pão com requeijão. Fingi que sim. Fingi que ainda acreditava em tudo. No fundo, o que eu mais queria era gritar, quebrar tudo, colocar ela para fora de casa. Mas eu precisava pensar. Precisava ser estratégico. Se eles estavam tramando algo pelas minhas costas, eu não podia agir por impulso. Tinha que jogar o jogo deles.
Só que melhor. No trabalho, Ricardo também fingia que nada tinha acontecido. Tive que encarar aquela cara cínica em uma reunião de equipe, como se não soubesse dos e-mails, das fotos, dos planos. Mas a cada palavra dele, eu prestava atenção em tudo. No tom, nos gestos, nas entrelinhas. E comecei a montar um quebra-cabeça maior. Foi ali que percebi algo que me escapava até então. Os dois estavam me usando para subir. Ricardo precisava de mim para aprovar um projeto que o faria parecer um gênio diante da diretoria. E Marina já tinha um currículo pronto com base numa vaga que ainda nem tinha sido aberta. Ambos queriam me sugar até a última gota. Depois, me descartar. Voltei para casa decidido. Entrei no quarto de hóspedes, tirei meu notebook antigo do fundo do armário e comecei a reunir provas. Print de conversas, anexos de e-mails, backups de tudo que consegui acessar. Montei uma pasta chamada Plano B e comecei a escrever. Mas, escrever o quê? Confissão? Um desabafo? Não. Era um roteiro, um plano, uma armadilha. E nesse plano, cada palavra, cada mentira deles seria usada contra eles mesmos. Preparei cada detalhe como se fosse um evento especial. E de certa forma, era. Iluminação suave, vinho argentino que o Ricardo adorava, lasanha de 4 queijos que Marina fazia questão de dizer que era o prato preferido dele. Tudo estrategicamente familiar, caseiro, convidativo, quase romântico. Ricardo chegou pontualmente às 20 horas, como sempre fazia com quem ele queria impressionar. Marina já sabia do jantar, mas fingiu surpresa quando ele apareceu na porta com um vinho barato nas mãos e aquele sorriso ensaiado de executivo de PowerPoint. Fingimos todos, os 3. Um teatro patético. Durante o jantar, puxei assuntos leves. Mercado, economia, futebol. Os dois começaram a relaxar, como se nada tivesse acontecido. Marina até riu de uma piada dele. Aquele riso que antes me fazia sentir orgulho, agora me dava náusea. Mas o verdadeiro prato principal não estava na mesa. Estava no meu notebook, conectado à TV da sala. Depois da sobremesa, me levantei e disse: "Tenho uma apresentação que queria mostrar para vocês. Um projeto da empresa. Preciso da opinião de vocês dois." Eles se entreolharam, desconfiados, mas assentiram. Peguei o controle, abri a pasta Plano B e dei play num vídeo de 3 minutos. Nele estavam prints de e-mails, trechos de conversas, imagens que Marina jurava ter apagado, áudios salvos automaticamente do WhatsApp Web. Ricardo largou a taça. Marina ficou sem ar. "Esse é o projeto, Ricardo." Falei com frieza. A história de 2 idiotas que achavam que podiam destruir alguém e sair ilesos. O silêncio pesou como chumbo. Marina tentou se levantar, mas eu a segurei pelo braço. Não com violência, mas com firmeza. "Senta. Ainda não acabou." No próximo slide estavam os comprovantes bancários. Vi que eles tinham feito movimentações conjuntas. Marina tinha uma conta poupança que eu desconhecia, alimentada por bônus que vinham de Ricardo. Era mais do que traição. Era corrupção. Era roubo. E agora, estava tudo documentado. Depois do jantar, não houve brigas, nem gritos, apenas silêncio. Um silêncio cheio de medo, culpa e expectativa. Ricardo saiu de casa pálido, tremendo. Marina ficou. Tentou argumentar, chorar, implorar, mas eu não estava pronto para ouvir. Não ainda. Naquela madrugada, finalizei o arquivo que chamei de Dossiê Sampa. Um PDF de quase 80 páginas com provas, datas, movimentações financeiras, cópias de mensagens e até gravações discretas que comecei a fazer depois do dia em que os peguei juntos. Não era só vingança, era uma armadilha jurídica e estava pronta para ser acionada. Na segunda-feira, cheguei mais cedo na empresa. Fui direto ao departamento jurídico. Pedi uma conversa com a ouvidoria interna e entreguei o dossiê impresso, encadernado com capa preta. O rosto da analista, quando folheou as primeiras páginas, foi a confirmação de que eu tinha algo grande nas mãos. "Você tem ideia do que isso representa?" Ela perguntou ainda em choque. "Tenho. E por isso vim aqui primeiro, antes de levar para fora.
Porque se a empresa decidisse encobrir ou ignorar, eu já tinha outras cartas na manga. Imprensa local, colunistas de negócios, redes sociais. O escândalo seria inevitável. Mas claro, dei prioridade à justiça interna. Em menos de 24 horas, a bomba estourou. Ricardo foi afastado imediatamente. A direção agiu rápido, não por ética, mas por medo. Uma investigação foi aberta e o clima dentro da empresa virou fumaça. Gente sussurrando nos corredores, olhares curiosos, especulações. Marina em casa parecia ter entrado em colapso. Chorava o tempo todo, dizia que estava arrependida, que tudo tinha começado como um erro, um deslize, e que havia se apaixonado sem querer. Mas ali não havia mais espaço para desculpas, só para consequências. E eu? Eu segui trabalhando, focado, em silêncio, porque minha próxima jogada não seria no mundo corporativo, seria no pessoal, e envolveria a única coisa que eles jamais imaginaram que eu tocaria: o nome da nossa filha. Marina sempre soube que, acima de tudo, eu era um pai dedicado. Desde o nascimento da nossa filha, Ana Clara, eu fiz questão de estar presente em tudo. Primeiros passos, febres de madrugada, reuniões na escola, os desenhos no espelho com pasta de dente. Era meu ponto fraco, minha fortaleza, meu tudo. E talvez por isso Marina achasse que, apesar de tudo, eu jamais envolveria a Ana Clara nessa história. Mas ela não entendeu que, ao me trair daquela forma, ao tramar com o meu chefe pelas minhas costas, ela não traiu só a mim, ela traiu a família inteira. Na semana seguinte ao afastamento de Ricardo, entrei com um pedido no Fórum da Vara da Família, em São Paulo. Solicitei guarda unilateral da nossa filha, com base em provas que envolviam não só traição conjugal, mas conduta imoral dentro do ambiente profissional, o que, segundo meu advogado, poderia ser caracterizado como risco ao desenvolvimento emocional da criança. Também pedi a retirada do sobrenome da Marina dos registros da escola e do plano de saúde. Não porque eu queria apagar a mãe da vida da Ana Clara, mas porque eu queria que Marina entendesse o peso do que ela havia feito. O processo correu rápido, graças às provas que anexei e à comoção do caso. O juiz, num despacho preliminar, chegou a dizer: "O que se vê aqui não é apenas uma falha conjugal, mas um esquema que colocou em risco a estabilidade emocional e financeira de uma criança." Quando Marina foi intimada, entrou em desespero. Me ligou dezenas de vezes. Chorava, dizia que eu estava sendo cruel, que eu ia traumatizar a Ana Clara. Mas eu já tinha preparado tudo com uma psicóloga infantil, que acompanhava minha filha desde os 3 anos. Ana Clara, com apenas 6, me perguntou um dia: "Papai, por que a mamãe chora quando fala comigo no telefone?" Respondi com todo o cuidado do mundo: "Porque às vezes, quando a gente faz escolhas ruins, o coração fica pesado." Não menti, mas também não a coloquei no meio do fogo. Depois que Ricardo foi afastado, eu imaginei que a história acabaria nele sendo demitido discretamente e sumindo do mapa. Mas o destino, ou o ego dele, tinha outros planos, porque bastou uma semana longe da empresa para que começassem a surgir relatos, um por um, como se alguém tivesse destravado um cofre cheio de podridão. Tudo começou com uma ex-estagiária, que me mandou uma mensagem no LinkedIn. Ela dizia que viu meu nome envolvido na investigação interna e que precisava contar algo. Marcamos um café perto da Avenida Paulista. Lá, ela abriu o jogo. Ele me prometeu uma vaga efetiva se eu ficasse mais próxima. Me convidou para uma reunião fora do expediente. Disse que ia me apresentar a contatos influentes. Eu recusei. Fui desligada 2 dias depois, sem explicação. Ela não era a única. Outras 4 mulheres da empresa relataram abordagens parecidas. Umas cederam, outras não. Mas o padrão era claro. Ricardo usava o cargo para manipular, seduzir e controlar. Marina foi só a mais recente, a mais conveniente e, ironicamente, a mais vulnerável. Reuni os depoimentos com a ajuda do jurídico e da ouvidoria. Com autorização das vítimas, anexamos tudo ao inquérito já aberto pela empresa. Agora, não era mais uma questão de traição conjugal. Era assédio sexual institucional.
e as consequências seriam muito maiores. A empresa, temendo um escândalo ainda maior, agiu rápido, abriu sindicância formal, afastou outros gestores que sabiam e nada fizeram e convocou uma coletiva de imprensa para assumir a responsabilidade e lançar um canal de denúncias. Ricardo virou manchete no G1, no UOL, no Estadão. Executivo de multinacional acusado de série de assédios internos. E Marina começou a perceber que havia sido só mais uma peça no jogo sujo dele. Ligou para mim numa madrugada chorando como nunca. Ele me usou, eu fui idiota. E talvez pela primeira vez ela estivesse certa. Depois que saí de casa, Marina se mudou para um apartamento alugado na Vila Mariana. Disse que era um recomeço, um espaço só dela. Mas o que ela não sabia é que aquele imóvel tinha sido escolhido por mim, muito antes dela colocar os pés ali. Durante a semana em que fingimos reconciliação, eu instalei discretamente um rastreador no notebook dela e rastreei suas pesquisas de imóveis. Quando ela escolheu a corretora, entrei em contato primeiro, usando um nome falso e um advogado intermediário. Fiz a proposta em nome de uma empresa laranja. Paguei 3 meses adiantados. Deixei tudo encaminhado. Ela achava que tinha feito um ótimo negócio. O lugar era bonito, arejado, perto do metrô, mas o contrato era frágil. E o dono, ou melhor, a empresa dona, controlada por mim, tinha plenos direitos de despejo em caso de qualquer infração mínima. E foi isso que aconteceu. No dia em que ela decidiu abrigar Ricardo temporariamente no apartamento, os vizinhos reclamaram do barulho de uma discussão. E como constava no contrato que qualquer ocorrência policial ou condominial grave poderia ser usada como motivo de quebra, eu apenas mandei uma notificação extrajudicial, 7 dias para sair, sem apelação. Ela me ligou em pânico. Disse que não tinha para onde ir, que ia ficar na casa da mãe, que Ana Clara sentiria falta dela. Eu não desejei sofrimento a ela, apenas justiça. E justiça, às vezes, vem em forma de realidade nua e crua. Mas o ponto alto foi quando ela descobriu a identidade do proprietário verdadeiro. Quando viu meu nome no documento registrado no cartório, foi como se tivesse levado um soco no peito. Você armou tudo isso desde o começo? Desde o dia em que eu ouvi sua risada atrás da porta da sala do meu chefe. Não era mais sobre vingança. Era sobre mostrar que, ao contrário do que eles pensaram, eu nunca estive fora do controle. Enquanto Marina se afundava em seus próprios erros e Ricardo era investigado por uma série de acusações formais, eu seguia em silêncio, trabalhando mais do que nunca. O ambiente na empresa estava tenso, mas também diferente. Pela primeira vez, eu era notado não só como um funcionário competente, mas como alguém que tinha enfrentado o sistema e saído de pé. Foi então que recebi o convite para uma reunião com o presidente da filial no Brasil. Uma sala de vidro imensa com vista para o Parque Ibirapuera, onde decisões eram tomadas com frases curtas e olhos frios. Você conhece cada detalhe do projeto que o Ricardo liderava, certo? Cada linha, cada meta, cada risco. Ele me encarou por alguns segundos. Depois assentiu. Quer liderá-lo oficialmente? A diretoria aprovou seu nome. O setor precisa de uma nova cara. Não aceitei na hora. Pedi 24 horas. Saí da sala sem pressa, com uma sensação de vitória, que não era feita de gritos nem vingança. Era feita de estratégia, inteligência emocional e a certeza de que quem joga limpo pode perder algumas batalhas, mas nunca a guerra. No dia seguinte, assumi o cargo que Ricardo tanto queria que eu alcançasse, para depois me derrubar. Agora era meu. E a sala onde ele me traiu com Marina foi transformada em uma sala de reuniões para o time de inclusão e diversidade, um símbolo de novos tempos. Recebi mensagens de parabéns, apertos de mão sinceros e olhares cheios de admiração. Alguns diziam que eu fui corajoso, outros que fui frio, mas a verdade é que fui apenas lógico. Fiz o que precisava ser feito. E fiz do jeito certo. Na saída daquele primeiro dia como diretor, olhei para o prédio pela última vez antes de pegar o carro. Não era só concreto. Era o palco onde tentaram me humilhar.
e onde, sem perceber, me colocaram no alto. 3 meses. Depois de assumir meu novo cargo, tudo parecia ter se assentado. A rotina estava estável, Ana Clara ia bem na escola, e minha vida começava a ganhar um novo ritmo, sem a dor constante, sem o peso da decepção. Foi numa tarde comum de sábado, no estacionamento de um supermercado na Zona Sul, que o destino resolveu me testar pela última vez. Vi Marina de longe, empurrando um carrinho vazio, sozinha. Estava diferente, cabelos presos de qualquer jeito, semblante abatido, roupas simples. Ela me viu e congelou por um segundo. Depois, sorriu. Um sorriso cansado, sincero. Talvez o mais sincero que já vi vindo dela. Nos cumprimentamos brevemente. Trocamos algumas palavras protocolares sobre a Ana Clara. Ela perguntou se eu estava bem. Respondi que sim e devolvi a pergunta. Ela hesitou antes de responder, tentando recomeçar. Houve silêncio por alguns segundos, e foi aí que ela disse algo que não esperava. Você era a minha sorte. Eu só percebi depois que perdi. A frase ficou pairando no ar como um eco antigo. Não senti raiva, nem pena, apenas um certo alívio. Porque naquele momento, eu soube que ela havia finalmente entendido o que destruiu. Tomara que você encontre sua sorte de novo, Marina. E que dessa vez, saiba cuidar dela. Nos despedimos ali mesmo, entre carrinhos de mercado e buzinas. Ao fundo. Ela entrou no carro e foi embora. Eu fiquei alguns segundos parado, olhando o céu de São Paulo, cinza como sempre. Mas naquele dia, ele parecia menos pesado. Às vezes, a gente precisa ser destruído por dentro para poder reconstruir com materiais melhores. Hoje, olho para trás sem rancor, só com aprendizado. Porque traição dói, mas a verdade liberta. E, quando a gente aprende a se levantar, ninguém mais tem o poder de nos derrubar.